Deus amado e santo, infinito em misericórdia, em amor, em poder, em justiça, em graça, Deus que se faz presente aqui neste lugar e pode transformar completamente a nossa vida. Nesse momento vamos abrir a sua palavra. E antes de abri-la, buscamos ao Senhor, porque não queremos nesse momento refletir nas ideias ou filosofia de um ser humano. Queremos que a tua palavra viva acesse o nosso coração, a nossa mente e cause, Pai, milagres, transformações e mudanças, se necessário, para a honra e glória do Senhor. Fale conosco, cada palavra que ao sair da minha boca, antes de chegar em cada ouvido, em cada mente, acessar cada coração, que elas sejam transformadas, corrigidas, modificadas, adaptadas, preenchidas, e chegue, Pai, a cada um da maneira como o Senhor deseja, para que ao final possamos chegar à conclusão de que a voz era humana, a gente estava vendo, mas a palavra veio do Senhor. Pedimos isso no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Qual foi a maior proposta que você já recebeu na sua vida? Qual foi a melhor proposta que já fizeram para você? A que você reputa como a proposta da vida? A maior proposta que eu já fiz a uma pessoa, certamente não foi a maior proposta a ela, mas a maior proposta que eu já fiz foi para minha esposa, para nos casarmos, para nos unirmos. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que existe uma grande proposta, uma proposta de carreira, de jornada, de corrida, para todos nós. Quando a gente fala de carreira, normalmente a gente pensa num plano de carreira que é oferecido por uma instituição, por uma empresa, por uma organização, ou num plano de carreira que nós mesmos fazemos, pensando em curso, graduação, pós e aí por diante. Mas nessa tarde eu quero refletir com você num outro tipo de plano de carreira, de proposta de carreira, e para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, verso 1 a 3, você vai encontrar aqui uma pérola na Bíblia. Um texto precioso escrito por Paulo que tem o potencial e a capacidade de transformar a nossa vida, e eu falo para você sem medo nenhum de errar. Se muitas pessoas tivessem compreendido o que falam esse texto, elas não haveriam deixado a igreja, não haveriam abandonado a fé e estariam vivendo com muito mais significado e relevância. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, verso 1 a 3 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que representa desonra, humilhação, vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Verso 3, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa própria alma. Esse texto, ele é preciosíssimo. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos a partir desse momento nos aprofundar um pouquinho nesse texto. O verso 1 do capítulo 12 começa com a palavra portanto, indica a continuação, dá a ideia de que alguém falou e vai chegar a uma conclusão, e perto da conclusão ele diz, portanto, ele vai fechar. Quando a Bíblia foi escrita, ela não era dividida em capítulos e versos como temos hoje. A primeira divisão no capítulo 6, a primeira no século 6, a segunda no século 16, é o que nós temos hoje. Quando o capítulo 12 começa com a palavra portanto, nós entendemos que é uma continuação perfeita, sem interrupção, do capítulo 11 de Hebreus. E o que nós encontramos no capítulo 11 de Hebreus? Um breve resumo sobre a natureza da fé. E a maior parte do capítulo 11 de Hebreus é reservado à galeria dos heróis da fé. Portanto, também nós, tendo a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. A palavra nuvem na literatura grega representa um grupo de pessoas. Se é a continuação do capítulo 11, onde a gente tem a descrição dos heróis da fé, quem é esse grupo de pessoas?
Quem é essa nuvem de testemunhas? Naturalmente, os heróis da fé. Não que todos estejam vivos nos acompanhando, mas no sentido de que a história e a vida deles continua sendo um testemunho para nós. Quem que nós encontramos lá? Lá nós encontramos Moisés, o maior líder que o povo de Israel teve, mas que foi um medroso no chamado, um assassino, matou um egípcio. Lá nós temos Abraão, o pai da fé, mas que no mesmo capítulo que registra o seu chamado, no capítulo 12 de Gênesis, vemos também que ao descer ao Egito, ele teve tanto medo e desconfiança que entregou a sua própria mulher. O mesmo Abraão que cometeu um adultério em busca do filho da promessa. Lá nós temos Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que além do adultério acumulou um assassinato na sua ficha. Lá nós temos Raabe, que foi da linhagem de Jesus, mas todos nós sabemos qual era a sua antiga profissão. Esses são os heróis da fé. A Bíblia não maqueia os erros dos seus principais heróis. A Bíblia não esconde as falhas dos seus personagens mais importantes. A Bíblia humaniza os seus principais personagens e heróis, para que num momento como esse, possa dizer, portanto, também nós, tendo a rodear-nos por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que a Bíblia está dizendo é que assim como Deus tinha uma carreira para Moisés, Ele tem uma carreira para você. Assim como Ele tinha uma carreira para Davi, Ele tem uma carreira para você. Assim como Ele tinha uma carreira para Abraão, assim como Ele tinha uma carreira para Raabe, Ele tem uma carreira proposta para você, e essa vai ser por toda a sua história a maior proposta que você vai receber em vida. A proposta que o Senhor faz para você, ela é customizada, é com o seu jeitinho, é com seus talentos, é com as suas experiências, ela é personalizada, preparada exatamente para você, mas ela tem um objetivo em comum: a vida eterna com Cristo Jesus. Ter uma vida que seja para adoração, para glória, para honra dEle. Agora, apesar de ter aspectos incomuns, ela tem aqui algumas características que eu quero destacar, que estão no verso 1. Primeira característica, ele diz que tendo a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, precisamos ter uma inspiração, precisamos saber que outros homens e mulheres que erraram tanto quanto a gente, pelo poder de Deus eles conseguiram, e pelo poder de Deus poderemos seguir essa carreira proposta. Segunda característica, o texto fala que é necessário desembaraçar, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Pecado que tenazmente nos assedia é o pecado preferido. É aquele que nós temos mais propensão a cair. A irmã White fala, lute contra esse pecado, porque se você não lutar contra ele, ele vai continuar lutando contra você e há de te vencer, e isso custará a vida eterna. Lute contra ele. Essa é uma luta de toda a vida, é o processo de santificação. Não chegará o dia que iremos falar, estou perfeito, mas lutaremos todos os dias crescendo pela graça do Senhor, pela ação do Espírito. Mas o que eu acho interessante aqui é que ele fala para desembaraçar do pecado, mas também de todo o peso. Porque existem alguns elementos que não são um pecado em si, mas tornam a carreira mais pesada. Tem alguém que corre aqui? Pratica corrida? Opa, pode levantar a mão sem vergonha, isso aí é motivo de orgulho. Ok, só vi que tem muita gente que ficou de mão baixa aí, né? Tem alguém que caminha, pelo menos? Tem alguns. E comer, quem é que gosta de comer? Tá bom, beleza. Imagina que você está se preparando para uma São Silvestre, está chegando aí, final de ano, né? E você nunca correu, nunca fez nenhuma prova, e você começa a se preparar. Dizem que qualquer pessoa com 3 meses consegue se preparar para uma São Silvestre. E você entrou nessa loucura aí, está se preparando. Treinou 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, chega o dia da prova. Você está lá, na linha onde vai ser dada a largada, esperando, se aquecendo. Eu chego lá e você fala, pastorzão, eu lembro de você lá na vigília, você veio correr também? Falo, não, eu quero te pedir um favor. Eu estou aqui com uma mochila, ela tem
5 quilos de lanche natural, coisa boa, saudável, e 5 litros de suco de uva integral, leva para mim nessa corrida? Leva para mim nessa corrida? A gente se encontra lá no final, eu pego com você. Que ser humano em sã consciência, no dia da prova, que se preparou para correr 15 quilômetros, vai carregar 10 quilos a mais? Isso é uma loucura. Agora eu pergunto, lanche natural e suco de uva são coisas ruins? É claro que não. Mas naquele momento, atrapalha a proposta da corrida. Então grave algo no seu coração. Existem alguns elementos que não são pecado em si, alguns hábitos, algumas atitudes que não são pecado em si, mas não são para você. São pesos desnecessários para a corrida. O exemplo é de um atleta no Império Romano. Eles tiravam praticamente toda a roupa para que eles pudessem ir leves e pudessem chegar longe. E assim é, quanto mais longe nós vamos, menos a gente leva. Eu vou levar daqui a pouco, daqui a alguns dias, as crianças para a praia. O carro vai lotado, coloca até coisa debaixo do banco. Se eu vou para os Estados Unidos, você é um delegado de uma conferência, de algo assim, eu levo uma mala, 23 quilos. Se eu estou lá nos Estados Unidos e eu ganho uma viagem espacial, nem a mala de 23 quilos eu levo. Quanto mais longe você vai, menos coisa você leva, querido amigo, amiga, jovem. Deus está te levando para o céu. Existem elementos que você não precisa carregar nessa vida, e não é porque eles sejam um pecado em si, mas é porque eles estão deixando a proposta que Deus tem para você mais pesada. E se você quer ir longe, você precisa ir leve. Traumas, frustrações, decepções, ilusões, expectativas que não estão de acordo com a Bíblia podem tornar a sua jornada muito mais pesada e te levar um dia a desistir dela. O texto fala, desembaraça. Às vezes a nossa vida fica meio embaraçada. Ele fala, desembaraça. Se necessário, corta e dá um nó. Corta, mas desembaraça. Terceira característica, e corra com perseverança. Essa palavra perseverança pode ser traduzida também por paciência. Corra com perseverança, corra com paciência, porque as circunstâncias não são favoráveis. Continue seguindo em frente, continue avançando. Eu lembro na última conferência geral que participei em 2015, eu ouvi ali o relato daquilo que um historiador falou sobre o naufrágio do Titanic. E ele estava descrevendo que o Titanic ele era preparado e pronto para se chocar de frente com qualquer grande pedra. Material, arquitetura, engenharia, poderia até danificar um pouco o bico, mas não afundaria. E a grande pergunta era, por que o Titanic afundou? E esse historiador, ele mencionou e descreveu que quando viram aquela grande pedra de gelo, em meio à noite, a primeira atitude foi virar completamente o leme. E aquela embarcação tão grande, ela foi girando lentamente. E quando bateu, não bateu com a ponta, que era preparada para bater. Bateu com o casco lateral. Titanic afundou. Você tem problemas? Todos nós temos. E eu preciso ser sincero para você num compromisso com a palavra, em te dizer que existem alguns problemas que você tem nessa vida, que não serão resolvidos aqui. Você vai levar até o túmulo, ou até a volta de Cristo. Você tem problema? Todos nós temos. O que a palavra de Deus está dizendo? Vai de bico, vai de frente. Não tenta imaginar ou fingir que ele não existe, disfarçar ou tentar negá-lo. Existem problemas, todos nós temos. Identifica e vai de frente, vai de bico. Humanamente vai parecer impossível em algumas circunstâncias, e aí o verso 2 fala como é possível. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o autor da fé. Ele é o consumador, é Ele quem vai vir para nos buscar. É para Ele que nós devemos olhar. Perceba, o texto não está falando, siga a carreira, olhando. O texto está falando, siga a carreira, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Porque se você tirar os olhos de Cristo, você não completa essa carreira. E se nós não podemos tirar os olhos de Cristo, eu quero sugerir aqui algumas direções que você e eu não deveríamos seguir a carreira olhando. Primeira, você não pode seguir essa carreira olhando apenas para si mesmo. Ou você vai se perder
vai desanimar, vai se frustrar por causa da sua pequenez, das suas falhas, da sua impotência, ou você vai se perder pela arrogância, pelo orgulho. A idolatria do próprio eu, diz a irmã White no livro Testemunhos para a Igreja, é a origem de todo o pecado. E eu fico me perguntando se o orgulho conseguiu transformar o anjo mais lindo do céu no diabo, o que o orgulho não pode fazer comigo e com você? Olha para Cristo, firmemente para Cristo. Não podemos seguir essa carreira olhando para os outros, e a gente gosta de olhar tanto para os outros, não é verdade? A gente quer se comparar. Com que idade que se formou? Com que idade começou a namorar? Com que idade que casou? Com que idade que teve o primeiro filho? Com que idade comprou o carro? Com que idade comprou a moto? Com que idade a gente vai se comparando? Inútil. Quero contar uma história para vocês. Um dia eu ganhei um chinelo e eu gostava muito daquele chinelo. E era um chinelo especial, assim, um modelo especial da Havaianas, e eu gostava demais. E o chinelo estava novinho. Um dia eu sentei na cadeira do escritório, quando eu fui levantar, o chinelo estava preso e eu tracionei força na perna, não sabia que estava preso. Pá, estourou a correia, a tira. Falei, vou comprar outra tira. Falaram, vai na feira, tem uma feira lá de quarta-feira, São Paulo, Paulista Sul, você vai achar. Fui na feira, não tinha, porque era um modelo diferente da Havaianas. Falaram assim, ó, vai numa loja que tem ali embaixo, perto de um posto. Fui lá, não tinha. Fui na loja da Havaianas, falei, moça, eu estou precisando comprar a correia, a tira desse chinelo. Ela falou assim, a gente não vende a correia, a gente só vende chinelo todo. Falei, ah, bonitinha, quanto que é o chinelo? Falou, R$60. Falei, não vou comprar. Chinelo novo, só estourou tira de um pé, chinelo novinho. Voltei para casa frustrado, tinha falhado na missão. Cheguei em casa, eu tenho uma esposa linda, jornalista, escritora, acabou de lançar um livro da CPB, inteligentíssima, e naquele dia ela me deu um conselho, no auge da sua inteligência, ela falou assim, meu amor, por que você não põe um preguinho debaixo do chinelo? Falei, meu amor, como é que eu não tinha pensado nisso ainda? Você está rindo de mim, né? Quem já colocou um preguinho aí debaixo do chinelo? Deixa eu ver. Ah, beleza. Está rindo de mim, né? Tá bom. Eu coloquei um preguinho debaixo do chinelo e voltei a usar o meu chinelo normalmente. Eu tinha na época um vizinho, o maestro Rony Dias, da música lá do Campo São Paulo. Fui na casa dele de chinelo. Saía lá pelo condomínio, às vezes até ia para casa de alguém, conhecido, família. Eu ia com chinelo. Se eu olhava o meu chinelo de cima para baixo, você olhava, você falava, é novo, é perfeito. É lindo, assim é quando você olha para a vida dos outros. Você olha para a vida dos outros, você fala, essa vida é perfeita. Eu queria ter uma vida como dessa pessoa. Eu queria ser como ela, eu queria ter as oportunidades dela. A vida dela é ótima, eu queria ter essa vida. Somente cada um sabe quantos preguinhos estão lá embaixo segurando. Para com essa burrice, para com essa besteira. Ficar se comparando com a vida dos outros. O próprio Deus, que é onisciente, preparou uma carreira para você. Você vai olhar para a carreira do outro. O próprio Deus infinito em saber, Ele propôs uma carreira personalizada para o seu jeitinho. Você vai ficar olhando para o outro, se decepcionando, se entristecendo, porque a carreira do outro é diferente. Cada um tem uma história, cada um veio de um contexto, cada um tem uma formação diferente. Mas Deus, Ele é sábio demais para errar e Ele não está errando na sua vida. Ele não está errando nas oportunidades que Ele está te dando. Ele não está errando como Ele está conduzindo a sua história. Se concentra naquilo que Deus quer fazer na sua vida e para de olhar para a vida dos outros. Às vezes a gente quer olhar para a vida dos outros procurando modelos perfeitos. Eu já fiz isso muito. Modelo perfeito de marido, modelo perfeito de pai, modelo perfeito de filho, modelo perfeito de pastores. Queridos amigos, eu já trabalhei com os grandes pastores dessa igreja. Não existem modelos perfeitos. A Bíblia fala que existe um modelo perfeito para o qual devemos olhar fixamente. Cristo. Eu não estou querendo aqui minimizar os erros humanos, muito menos de líderes como eu. Mas o que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que a sua vida espiritual, a carreira que Deus tem para você, não pode depender se um outro ser humano que é falho vai acertar ou se vai errar. A carreira que Deus tem proposta para você não pode depender se o ancião vai acertar ou se vai errar, se o pastor vai acertar ou se vai errar, porque em algum momento vai errar. Em algum momento vai falhar e você vai desistir da carreira que Deus propôs para você?
Não estou querendo aqui minimizar os erros de seres humanos, repito, muito menos de líderes como eu. Mas o que eu estou dizendo é que a sua fé, o seu relacionamento com Deus, a carreira que Ele tem proposta para você, não pode depender se um outro ser humano falho vai acertar ou se vai errar, porque vai errar. O texto fala, olha para Cristo. Segue olhando firmemente para Cristo. Não olhe para as circunstâncias, porque elas nunca serão favoráveis. Circunstâncias favoráveis para você estudar, circunstâncias favoráveis para você formar a sua família, circunstâncias favoráveis para você ter um trabalho, circunstâncias favoráveis para você ter um bom emprego, para você ser útil, para você servir a igreja, para você representar a Deus, nunca serão favoráveis, nunca foram nesse tempo e nunca serão até a volta de Cristo. O texto fala, segue perseverando, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da humilhação, da desonra. Qual era a alegria proposta para Cristo? Porque em troca da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, a vergonha e a humilhação. Qual era a alegria proposta para Cristo? Vou resumir em duas. Primeiro, antes da gente se colocar na jogada. Primeiro, alegria proposta. Reivindicar o caráter de Deus diante do universo que foi colocado em dúvida. E afirmar diante do universo que Deus é justo e Deus é amor. Segundo, alegria proposta pelo qual ele enfrentou a cruz, a ignomínia, a humilhação e a vergonha. É você. É você. É a sua vida eterna, é você viver com o Senhor. Ele falou, é isso que eu tenho que passar, para que o meu filho, a minha filha, possa ter a vida eterna, possa viver a carreira que eu tenho. É isso que eu tenho que passar, é a cruz, é a zombaria, é a humilhação, é a vergonha, é a desonra. É isso que eu tenho que pagar, eu pago. Para seguir a carreira que Cristo propõe para você, você vai ser desconsiderado, não vai ser compreendido pela família, vai ser ridicularizado pelos amigos da faculdade, vai sofrer humilhação, vai ter perdas. Se esse for o preço, paguemos, porque Ele pagou por nós. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da desonra, mas hoje está sentado à destra do trono de Deus, e em breve virá buscar eu e você. E aí o verso 3 termina dizendo, e aqui nesse verso 3 tem uma pancada, e eu vou tirar aqui a maquiagem dela, para você e eu tomarmos essa pancada juntos. O verso 3 diz assim, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa própria alma. Galera, a gente nunca viveu em uma geração com tantos jovens se fadigando e desmaiando. Nunca. As taxas de suicídio, elas aumentam, e a faixa etária que mais aumenta é entre os jovens. Esse texto está dizendo, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Quem foi que suportou isso? Cristo. Para que não vos fadigueis desmaiando em vossa própria alma. Esse texto está dizendo, considera a Cristo. Esse texto está dizendo, não viva essa carreira considerando só você, só as suas lutas, só as suas dificuldades, só os seus problemas, só o quão difícil está para você. Esse texto está falando que dentro do reino de Deus não existe espaço para ficarmos nos colocando como vítimas. Você tem problema, todos nós temos, vivemos em meio a um grande conflito, mas esse texto está dizendo que não cabe a eu e você uma supervalorização dos nossos problemas. Esse texto está falando, considere menos você e considere mais o que Cristo passou por você para te salvar, para te dar uma carreira proposta. Porque caso contrário, se você ficar considerando apenas você, você vai se fadigar e vai desmaiar. Esse texto está falando, considera Cristo. Considera o mais importante. Considera o mais importante. Quando eu falo isso, eu lembro do primeiro presente que minha esposa deu, quando éramos namorados. Fazia teologia, estava no 2º ano, aqui no NASP, Engenheiro Coelho. Começamos a namorar em abril, dezembro, chegou meu aniversário. Ela fez uma surpresa, apareceu com um terno azul e uma gravata vermelha. Eu falei, uau, ninguém nunca tinha me dado assim um presente tão valioso. Agradeci, comecei a usar. Depois de algum tempo, eu descobri por que ela tinha me dado um terno.
ela falou assim, olha, meu amor, relacionamento vai amadurecendo, né, e tal. Ela falou assim, olha, meu amor, de roupa esportiva você ia bem, viu? Mas roupa social, cara, era muito ruim. E ela falou que olhou para mim, e julgando que eu tinha um bom caráter, bons princípios, ela falou assim, isso, a roupa, ela falou assim, isso é o mais fácil de resolver. Galera, eu fico pensando que menina é essa, numa geração tão materialista, tão visual, ver um rapaz com uma dificuldade em relação à roupa e fala, isso é o mais fácil de resolver. E de fato é, o mais fácil de resolver. Quais são os seus piores problemas? O que mais te machuca? O que tem o potencial de fazer você dormir com os olhos cheios de lágrimas e acordar ainda com esses olhos cheios de lágrimas? O que mais te machuca nessa vida? O que mais gera dor no seu coração, mais sofrimento? Questão financeira? São questões familiares? É um problema, é uma deficiência, um problema de saúde? É a perda de alguém que já não está mais entre nós, que já descansou? O que mais te machuca? São questões emocionais, psicológicas, ansiedade, uma depressão? Eu quero falar uma coisa para você nessa tarde. Problemas financeiros, questões relacionadas à saúde física, mental, questões relacionadas à família, problemas físicos, e até mesmo trazer alguém que já morreu de volta para a vida, isso para Deus é o mais fácil de resolver. Isso para Deus é o mais fácil de resolver. Fazer cair pão do céu, multiplicar pães e peixes, transformar água em vinho, curar um leproso, tirar Lázaro de dentro da tumba de volta para a vida. Isso para Deus foi o mais fácil de resolver, mas Deus fez isso porque em determinado momento, homens e mulheres aprenderam a viver a carreira proposta por Ele, independente do preço que fosse necessário ser pago. A galeria dos heróis da fé não está no capítulo 11 como uma homenagem a esses homens e mulheres. A galeria dos heróis da fé está na Bíblia para quando acabar a descrição dizer, portanto, também nós, tendo a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. A Bíblia está dizendo que Deus tem uma carreira para você, exatamente como Ele tinha para os heróis da fé. Você pode falar, pastor, você não está achando que está exagerando um pouco? Galera, não sou eu quem faço isso. O próprio capítulo 11, nos dois últimos versos, 39 e 40, diz assim, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, os heróis da fé, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus está colocando eu e você lado a lado com Moisés, com Abraão, com Davi, com Esther, com Raabe. Ele está colocando nós lado a lado, esses grandes heróis da Bíblia. Você pode falar, pastor, eu ainda acho muito, eu quero dizer algo para você a mais. Esse aqui é a palavra do Senhor, é a Bíblia. Praticamente, metade desse livro foi escrito por 3 homens que tiveram algum tipo de envolvimento com adultério ou assassinato. Praticamente metade da Bíblia. Moisés, Davi e Paulo. Eu não estou dizendo isso para supervalorizar os erros humanos, mas eu estou dizendo isso para colocar no seu coração de uma vez por todas, que independente de quem você é, independente das falhas que você já cometeu, independente do quão longe você foi no pecado e se sujou, independente de como você chegou aqui nessa vigília, Deus pode pegar a sua vida hoje e fazer dela algo tão extraordinário como fez na vida desses homens. Deus pode te dar uma carreira que Ele tem preparado e se tornar ela realidade na sua vida. Tempo atrás eu vi uma história de um artista plástico, um dos mais famosos da Inglaterra do século XIX, chamado Johnny Ruskin. Famoso. Um dia Johnny Ruskin estava em uma festa e ele percebeu que um amigo estava com um semblante triste. Ele se aproximou do amigo e falou assim, tá tudo bem? O que aconteceu? E aquele amigo tirou um lenço branco de alto valor e falou assim, meu lenço.
Eu deixei cair uma tinta nele, lenço novo, comprei recentemente, paguei muito caro, mas caiu aqui uma gota de tinta preta e manchou o meu lenço, perdi o meu lenço. Johnny Ruskin falou assim: você deixaria esse lenço comigo? Você me daria esse lenço? Ele falou: claro, já não perdeu o seu valor. Johnny Ruskin pegou aquele lenço e ele levou até a sua oficina. Ele abriu o lenço na bancada, ele pegou uma caneta de nanquim e ao lado daquela gota, utilizando aquela gota preta, Johnny Ruskin fez uma linda obra de arte e assinou. Algumas semanas depois, Johnny Ruskin encontrou novamente esse amigo e ele entregou o lenço para ele de volta. E quando ele entregou o lenço, aquele lenço estava muito, mas muito mais valioso do que quando ele tinha comprado na loja. E não era somente pela linda obra de arte que tinha naquele lenço, mas é porque naquele lenço agora tinha escrito Johnny Ruskin, um dos maiores artistas plásticos do século XIX. Em alguns momentos da nossa vida, cai uma gotinha, mancha ela. E às vezes parece que cai o pote de tinta inteiro. Deus pode pegar a sua vida hoje, como ela está, e fazer da sua vida algo muito mais valioso, não somente pela forma como Ele vai mudar o curso e a sua história, mas porque na sua vida vai estar assinado o nome Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Criador e Salvador do mundo, especialista em resgatar pessoas, em mudar histórias, organizar vidas e dar um novo sentido. Você pode falar: pastor, mas por que não acontece comigo? Eu ouço da vida desses homens, eu ouço falar de outras pessoas, mas por que não acontece na minha vida? Eu vou falar para você: a única coisa que você precisa fazer para que aconteça na sua vida, o preço é renúncia. Renúncia. Enquanto você quiser estabelecer a sua carreira, Deus não vai poder fazer a dele se tornar realidade na sua vida. Renuncia, entrega, confia, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu tenho unido esse verso ultimamente a um outro verso de Jeremias 10, 23. Quando Jeremias fala assim: eu é que sei, Deus falando para Jeremias, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E aí em Jeremias 10, 23 ele diz: porque não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem o que caminha dirigir os seus passos. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, mas quando você entregar o caminho ao Senhor, lembre-se, não cabe mais a você determinar o caminho, você entregou, e nem dirigir os passos. Confia nele, e o mais Ele fará. Eu quero convidar pessoas nessa noite que querem renunciar o controle, renunciar o domínio completo sobre a sua vida e a sua carreira. Pessoas que um dia podem até já ter entregado a sua vida para Cristo, mas tem algumas áreas que ficam controlando, agarrando. Amigos, é tudo ou nada. Ou nós renunciamos a nossa vida e entregamos e derramamos ela como um sacrifício, ou nós não fazemos isso e nunca viveremos a carreira proposta pelo Senhor. Até quando você vai continuar vivendo a sua carreira ao invés da carreira do Senhor para você? Até quando você vai querer dominar, controlar, agir por sua própria conta, vir em programações, vai à igreja, mas não tem a vida inteiramente, completamente nas mãos do Senhor? Até quando? Eu quero te convidar nessa tarde a renunciar, a entregar, a sair de onde você está e vir até aqui à frente dizendo: Senhor, eu renuncio, eu entrego, eu me derramo como um sacrifício, porque eu quero que a sua proposta, a maior proposta do mundo, se torne realidade na minha vida. Será que tem alguém aqui nessa noite que tem esse desejo? Que de alguma maneira ouviu Deus falando ao seu coração, sentiu Deus te chamando? Louvado seja o Senhor. Ele está falando ao nosso coração, à nossa mente. Ele quer dar uma nova história. Ele quer tornar esse dia o dia que vai marcar a vida de alguns para sempre, como o dia que eu renunciei e comecei a viver a carreira do Senhor ao invés da minha, que eu comecei a submeter completamente, ser mais submisso, considerar mais a Cristo. Ele tem uma carreira proposta para você.
E nessa noite Ele diz: saiba que eu já fiz na vida de outros e eu posso fazer na sua vida. Desembaraça e com perseverança segue essa carreira olhando firmemente para mim. Eu te amo. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você mesmo deseja. Eu posso mudar a sua história e dar a ela o significado que você nunca encontrou. Querido jovem, querida jovem, você não precisa tirar a sua própria vida. Um dia Cristo Jesus tirou a dele por você. E eu não estou falando tirar a própria vida apenas cometendo um suicídio, porque alguns cometem esse suicídio em vida, vivendo uma vida diferente daquela que o Senhor queria. Você vai ouvir uma música nesse momento, e se de alguma maneira Deus falou ao seu coração, se alguma impressão Ele causou em você, enquanto você ouve essa música, se renda, se renda. Se necessário, se você sente que é necessário, sai de onde você está, se levanta. Se você quiser se ajoelhar aqui, se ajoelhe, mas tenha um momento de rendição, para que você comece a viver de uma vez por todas a carreira proposta do Senhor para você. Aquele que te ama como ninguém te ama, e quer tornar a sua vida ainda com muito mais significado, valor e propósito. Ouça essa música e tome a sua decisão. Ao final eu quero orar com você. De longe me deixou ver o meu Senhor dizendo assim: eu te amo, eu te amo, com amor eterno eu te amei e com bondade te atraí, te atraí, te atraí. Ali na cruz a vida tem, e o porquê do seu amor é que eu não quero mais distante de mim. Te entreguei meu coração, em troca eu quero teu também. Vem meu filho, eu te quero junto a mim. Oh, 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 oh. De longe me deixou ver meu Senhor dizendo assim: eu te amo, eu te amo, com amor eterno eu te amei e com bondade te atraí, te atraí, te atraí. Ali na cruz a vida tem, e o porquê do seu amor é que eu não quero mais distante de mim. Te entreguei meu coração, em troca eu quero teu também. Vem meu filho, eu te quero junto a mim. Ali na cruz a vida tem, e o porquê do seu amor é que eu não quero mais distante de mim.
me amou assim? Porque sofreu meu Jesus por mim. Me amou assim. Deus não mudou, irmãos. Ele continua sendo o mesmo Deus com o mesmo poder que pode agir na sua vida. E Ele está presente neste lugar. Ele te trouxe aqui, como trouxe você, Raíssa. Conversei um pouquinho com a Raíssa, com alguns, e ela disse assim: pastor, Deus falou comigo, Ele me deu esse texto essa semana, e hoje foi a confirmação daquilo que Ele falou comigo. Raíssa não acredita em coincidência. Existe um Deus, e esse Deus Ele não fala somente com os pastores, Ele não fala somente com os líderes, Ele fala com todos os seres humanos que têm o coração aberto a ouvi-lo, a sinceridade de buscá-lo. E a palavra de Deus diz: perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Esse é um pedido que Deus nunca vai recusar para você ou dizer depois. Quando nós invocamos a presença do Senhor, Ele diz: filho, filha, eu estou aqui. E nada, nenhuma circunstância ou situação resiste à minha maravilhosa presença na sua vida. Deus quer que você viva isso todos os dias. Deus quer que essa seja a decisão da sua vida a cada dia, de viver a maior de todas as propostas do universo que serão feitas a você. Não haverá nenhuma proposta maior. E um rapaz, ele só pode namorar com você, moça, se ele não ferir a maior proposta, que é a proposta de Deus com você. Um trabalho só vai ser um trabalho bom para você se não ferir a maior de todas as propostas, que é a proposta de Deus para você. Através dessa proposta, toda a nossa vida é organizada. E se necessário, Deus intervém com milagres nesses dias. Ele tem feito na minha vida e eu acredito que Ele pode fazer na sua. Hoje e todos os dias que você o buscar e se render completamente, entregando a sua vida a Ele. Pai querido, te agradecemos pela sua palavra. Ela é viva, ela traz vida, ela entra em nossa mente, em nosso coração, penetrando, cortando e organizando tudo. E nessa noite, de alguma forma que nós temos até dificuldade para mencionar, verbalizar, explicar, o Senhor falou ao nosso coração. E nós nos rendemos, Senhor, mais uma vez. Pedimos perdão por todas as vezes que quisemos controlar, segurar o comando, a direção. Quantas vezes já fizemos isso, nos machucamos, nos ferimos, nos frustramos. Mas nessa noite, Senhor, nos rendemos. Nos entregamos completamente em Tuas mãos como um sacrifício vivo. E pedimos ao Senhor que nos ajude a viver a realidade da maior proposta do mundo, que é a proposta do Senhor para nós. Seguir a nossa jornada, leves, com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Supra as necessidades de cada um dos seus filhos. E se necessário, Senhor, realize milagres na vida deles para a honra e glória do Seu nome. Mas que eles vivam a cada dia a carreira proposta pelo Senhor. E em breve possamos viver a eternidade junto contigo. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe o restante dessa vigília. Entrego tudo em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a paz e a graça do Senhor e Salvador seja com cada um de vocês.